Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O Júlio César Roque vem de uma excelente família tradicional italiana que lhe deu as melhores oportunidades, as melhores bases e o privilégio de estudar nas melhores escolas. Mas sua vida deu muitas reviravoltas. E depois de um longo processo de lutas com Deus, hoje ele está aqui. Nunca teve o desejo de compartilhar sua história assim, de maneira pública, mas a graça de Deus foi tão evidente e tão escandalosa em sua história que ele não resiste e quer pregar a todo mundo desse amor maravilhoso que mudou a sua vida em 180 graus. Júlio César, muito prazer. Obrigada por estar aqui com a gente hoje para dividir da sua história. O prazer é todo meu. Júlio, fala pra gente um pouquinho, pra gente se situar, que boas lembranças que você tem do seu pai e da sua mãe. Sabe, Ariana, eu tenho muitas boas lembranças, mas a minha família, mesmo sendo uma família cristã, daquelas que não seguiam assiduamente nada em sua vida, mas eu tinha uma base familiar muito boa. Mas uma lembrança assim que me achega muito da minha infância é principalmente o meu pai. Ele era um doutor em robótica, era um verdadeiro gênio na sua área. Mas o jeito dele lidar comigo ainda como criança me chamava muita atenção. Quando eu tinha algumas dúvidas a respeito da vida, me lembra uma história quando criança que eu olhei para a lua e ela estava somente metade, uma lua minguante. Eu disse, pai, por que só tem metade da lua? Qualquer pai explicaria de qualquer jeito, falaria que teria alguma coisa tampando, sei lá, inventaria alguma coisa. Meu pai me chama até o seu escritório, me monta um mini sistema solar e me começa a me dar uma aula de astronomia. Olha. E eu tinha 4 anos de idade. Provavelmente eu não aprendi muito naquele dia, mas ele me ensinou uma coisa, que o conhecimento é uma coisa muito importante para o ser humano, e é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar de você. E você lembra desse dia? Lembro como se fosse hoje, algo que me marcou muito. Você vê, então, né? Sim, Ou exatamente. foi um método que muita gente poderia criticar, como não sendo mais didático para uma criança de 4 anos, mas você nunca mais esqueceu. Eu passei pelo menos uns 3 meses tentando entender aquele sistema complexo, mas aquilo marcou grandemente a minha infância. Qual que era a profissão dele? O meu pai, na verdade, ele, no início de sua idade adulta, ele foi militar do Exército. Por muito tempo ele serviu na AMAN, que é a Agulhas Negras. Ele foi oficial do Exército, mas ele tinha muito desejo de seguir carreira acadêmica. Então ele decidiu estudar engenharia eletrônica, foi galgando os seus diplomas e tudo mais. E a especialidade dele ao fim da vida era engenheiro eletrônico com ênfase em robótica. Olha só. Com ênfase em robótica. Realmente uma mente privilegiada, né? Sim, ele dominava o assunto. E sua mãe? A minha mãe já era professora de primários. Ela tinha uma paixão que era crianças. Ela gostava muito de ensinar as crianças sobre a vida, ter a oportunidade. Minha mãe é uma coisa muito interessante. Ela nasceu com uma deficiência congênita e a mão dela se assemelhava a uma garra de caranguejo. Ela possuía apenas 2 dedos, mas não era algo disforme. Se a pessoa nem prestasse atenção, não reparava. E aquela mão dela diferente servia como uma alavanca de ensino para as crianças. Ensinar sobre a vida, sobre superação, sobre o privilégio de estar vivo, e a paixão dela era educar os pequeninos. Olha,
Você é filho único, Júlio? Não, eu tenho mais 2 irmãs mais velhas. Eu sou Mais o velhos. Ah, caçula, você é o caçula. o caçula. E olhando ali, né, para aquele contexto da sua infância, que privilégios você destacaria hoje por ter feito parte da família de onde você veio? Sabe, Clarina, eu vejo que hoje, principalmente no país que nós vivemos, há uma desigualdade social muito grande. Mas eu vejo como privilégio, assim, a questão do apoio ao estudo. E não só isso, mas o apoio a ser um bom ser humano. É uma das bases familiares que eu não me esqueço, que meu pai e minha mãe tinham muito nítidas, era a honestidade, era você sempre ser correto, sempre ajudar o coleguinha. Isso marca demais a minha vida, porque era uma família que eu não lembro de ter visto meu pai numa igreja, nunca na minha vida. Minha mãe, talvez uma vez ou outra, eu lembro, essa lembrança vaga dela ter ido numa igreja. Mas essas bases cristãs sempre estiveram muito presentes em casa. Que riqueza, né? Sim, isso mesmo. Isso marca demais a minha infância e minha vida até hoje. É. E aos 14 anos, Júlio, numa manhã de Natal, o que foi que aconteceu na sua história? Pois é, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa saudável, tranquila. E um dia, próximo ali do dia 15 de dezembro, ela começou a sentir uma dor abdominal muito forte. Não sabíamos o que era, fomos até o hospital, os médicos disseram que podia ser um mal súbito, algo que ela teria comido. Mas, alguns dias depois, ela realmente passou muito mal. Então, nós decidimos ir para um hospital onde meu pai conhecia um dos médicos responsáveis pelo setor. Ele decidiu, então, por conta própria, fazer um exame que eles chamam de desencargo de consciência, para ver se havia alguma coisa errada na barriga dela. E numa ultrassom foi constatado que a vesícula dela não só tinha uma pedra, como essa pedra já tinha crescido tanto que já tinha perfurado a vesícula e ela Ah, estava em processo inflamatório dentro da barriga. hum, Então, ali tiveram que fazer a cirurgia correndo, mas foi tudo bem a cirurgia. O único problema é que ela tinha uma insuficiência cardíaca sem ninguém saber. Ela ah, nunca sentiu falta de ar, nunca sentiu indisposição, mas na cirurgia foi constatado que o coração dela estava fraco para reagir à anestesia que ela tomou. Ela passou 7 dias em coma, tentando reagir e tudo mais. E na manhã de Natal, em 2006, naquela manhã veio a notícia que ela havia falecido, não havia mas olha. suportado o processo. Júlio, e você que nasceu naquela família que tinha a intenção de proteger ao máximo os seus filhos, de preparar os filhos da melhor forma possível e tal. Agora, menino ainda, com 14 anos, você tem que voltar para casa com um resultado desse, com uma notícia dessas. Qual que foi sua reação? Sabe, Clarina, eu confesso que a minha reação, eu fui descobrir ela um ano depois, porque nesse processo todo, o meu pai, ele já era doente, ele fazia hemodiálise nessa Olha época, só. ele já havia perdido a sua função renal. Então, a família toda era nítido. Quem iria morrer primeiro, Gente, claramente, seria meu pai, porque a doença, a insuficiência renal crônica, judiava demais dele, ele, por muitas vezes, beirou a morte, e a gente tinha nítido que ele possivelmente do dia para a noite poderia falecer. Quando minha mãe falece e eu sou o único filho que estava em casa ainda com eles residindo, pois minhas irmãs são mais velhas, já moravam fora, eu pensei o seguinte: agora ficou para mim. hum, 14 anos, um pai doente, e tudo aquilo que minha mãe fazia para ajudá-lo, para cuidar dele, essa responsabilidade vai cair sobre mim. gente, Então eu confesso que nos meses seguintes à morte da minha mãe, eu não consegui quantificar muito essa perda, porque eu tomei para mim a responsabilidade. O que eu preciso fazer para ajudar, para servir o meu pai e tentar de alguma forma prolongar a vida dele de alguma forma. e que responsabilidades que você tomou para você a partir dali? A primeira foi o cuidado da casa. Eu nitidamente chamei ali e disse: pai, pode deixar que eu vou ajudá-lo com a casa aqui. Ele tinha alguns cuidados especiais, porque a hemodiálise tem muito perigo de infecção, porque lida com agulha 3 vezes por semana. Então tinha que ter um cuidado muito grande da casa, limpeza. E se você contrata uma pessoa para fazer isso, às vezes ela não faz do jeito que tinha que ser feito, tinha que ter um cuidado todo especial. Eu disse: pai, pode deixar que essa responsabilidade é comigo. A pessoa que faz hemodiálise, ela tem o seu corpo muito mudado. Meu pai, por exemplo, ele não podia sentir cheiro de comida de nenhum Hum. tipo. Ele sentia muito enjoo, então não haveria quem cozinharia em casa. Se não precisa contratar uma cozinheira, eu faço a comida em casa. Então Olha essas só. responsabilidades domésticas eu comecei a atribuir para minha vida logo cedo. Gente, e você não sentia que isso era muito pesado para você?
No começo, não, porque eu achava que era uma responsabilidade que tinha caído sobre mim, eu tinha que suportar aquilo. Mas ao longo do processo, com as pioras dele, às vezes ele tinha alguma recaída na saúde, a gente precisava correr para hospitais, e eu percebi que para conciliar uma vida estudantil no ensino médio, cuidado da casa e o cuidado de uma pessoa doente, sim, era muito pesado. Então, ao longo dos anos, ali depois do processo da morte da minha mãe, eu comecei a sentir realmente essa responsabilidade, o peso que Quer era dizer, você teve que amadurecer à força, né? a força, a força. Eu não tive escolha, eu precisava ou amadurecia ou eu me tornaria um adolescente insuficiente, porque meu pai provavelmente morreria em breve e eu tinha isso muito nítido em minha cabeça. Então, se minha mãe, que era saudável, foi primeiro, eu preciso aprender agora a nadar ou futuramente eu vou morrer afogado. Você já citou, Júlio, que a questão religiosa não era muito presente, mas no meio desses furacões da vida e tal, você com você mesmo, você não se voltava para Deus, não sentia uma necessidade assim do espiritual na sua vida? Sabe, eu nunca senti muito desejo e muita necessidade do espiritual. O meu pai, ele era espírita, mas não era um espírita assíduo também. Então, o espiritual em casa era algo muito relativo. Era algo que a gente não estava acostumado a conversar. A gente poderia conversar sobre teoria da relatividade, a gente poderia conversar sobre a economia no país, mas não me lembro de nenhuma conversa que a família se reuniu para falar do espiritual, de Olha, Deus em si. Ah, olha, o que que você quer da vida? O que que você espera de Deus? O que é Deus para você? Não, isso não tinha em casa. Mas eu tinha, sim, as minhas lutas particulares. Eu ficava me perguntando, ora, se existe um Deus, será que é preciso passar por tudo isso? Será que Deus deixa que essas coisas aconteçam para me ensinar alguma coisa? Então, eu tinha esse conflito comigo. agora, Júlio, é tão curioso, né, esses caminhos da vida, porque hoje você estuda o quê? Hoje eu estudo teologia. Teologia. Você hoje está estudando para ser um pastor. Veja bem, vem de uma família bem estruturada, mas onde religião e espiritualidade não entravam no assunto. E hoje você estudando para ser um pastor. Como que aconteceu esse caminho, esse desenvolvimento espiritual na sua história? Sabe, Clarena, quando o meu pai veio a falecer, eu namorava na época com uma jovem, Ana Cláudia, que hoje é minha esposa. E foi uma coisa bem interessante, porque eu nunca tive desejo de procurar o religioso, nada do tipo. Mas quando eu comecei a namorá-la, uma jovem cristã, de família cristã, e eu ali sem nada com o espiritual, minha sogra me procurou e disse assim: olha, eu vou conceder essa oportunidade para você namorar minha filha, mas tem um trato. Você namora com ela 6 dias na semana, mas um dia você precisa ir na igreja. E eu, como um bom filho de um bom calculista, eu fiz a conta básica. 6 para 1 eu estava ganhando e muito. Então, o meu contato com religião, com o religioso, com o espiritual, foi através desse tipo de negociação. Mas foi ali que eu comecei a descobrir, sim, alguns sentidos para a vida e até algumas respostas para aquelas perguntas que eu tinha antigamente. E ali eu comecei a encontrar um pouco mais de clareza para analisar tudo o que estava acontecendo. Puxa vida, mas você começa a frequentar uma igreja simplesmente para cumprir ali um pedido que foi feito para você. E agora, de repente, por ter sido filho de quem você foi, você talvez até olhasse com certo ceticismo para aquela situação toda. Não sei, tô imaginando aqui, né, na minha cabeça essa história. E aí você começa a ver que a coisa fazia sentido. Sim. E o que começou a fazer eu buscar mais isso foi o processo que eu passei de doença. Então, tudo isso que começou a clarificar essa necessidade do divino, vamos dizer assim, da religiosidade, veio através desse peso que eu comecei a sentir que veio ter os seus efeitos agora, aqui na frente. Agora, veja bem, você perdeu a mãe, perdeu o pai, passou por esse processo doloroso e você também ficou doente? Sim. Eu achava que eu conseguia lidar de maneira madura com isso. Mas olha, hoje eu consigo olhar para trás e ver que é impossível. Humanamente falando, é uma situação muito complicada. Eu perco minha mãe com 14 anos no dia de Natal. Meu pai, logo 2 anos depois, veio a falecer também. Então eu fiquei sozinho, agora com a responsabilidade de uma casa, a responsabilidade de um trabalho, responsabilidade do estudo e tudo isso. E eu achei, não, eu vou tirar de letra, tá tudo certo. Hum. E eu me iludi, porque nesse processo todo, como eu fazia esses cursos técnicos, eu tive uma base para sair para o mercado de trabalho, não com um emprego apenas para me sustentar. Eu tive a oportunidade de abrir os horizontes, ampliar um pouco mais.
E eu acabei puxando isso do meu pai, essa mente empreendedora, as oportunidades, claro, corretas, mas de mercado para que eu possa galgar algo a mais. E nesse processo todo, logo cedo, antes de completar a maioridade, eu já estava fazendo projetos civis, eu sempre gostei muito dessa área. Pelo meu pai ser da área da engenharia, eu acabei migrando para a área da civil, mas eu era apaixonada pelo que eu fazia. E eu comecei, então, a galgar reconhecimento, a galgar bons parceiros, e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Mas, Júlio, você agora ganhando muito dinheiro, talvez, né, racionalmente você tivesse pensado, passado é passado, agora é daqui para frente, os traumas do passado estão superados. O que que foi que te fez se voltar para Deus? Foi uma situação muito complicada. Eu consegui segurar um bom patrimônio. Eu tinha exatamente esse sentimento. Não, o passado é passado, os traumas ficaram. E eu dizia que minha vida tinha mudado. Ok, Deus existe. Ele viu realmente que ele apelou comigo. Eu tinha essa comunicação com Deus. Falava, não, ele reconheceu que ele pegou pesado demais, agora ele está me recompensando. E eu começo ali, então, a buscar coisas que o mundo oferece que você pode ter tranquilidade. Então, eu buscava ali sair com os amigos, eu buscava através de bebida, esse status social, e aquilo me trazia tranquilidade. Mas o meu estilo de vida não era um estilo de vida bom. Eu raramente comia algo orgânico, eu dependia muito das comidas prontas, restaurantes, eu abusava muito de bebida alcoólica, e eu comecei então a fazer um processo de degradação de mim mesmo. Gente, Eu comecei a engordar, eu comecei a ter um processo de depressão, e quando eu me vi, eu estava pesando cerca de 160 quilos com uma depressão profunda. gente, não te passou pela cabeça, daqui a pouco sou eu que vou morrer. Passou pela cabeça e passou pelos médicos, porque o médico que acompanhava o meu pai, quando eu comecei a ficar doente, a minha pressão começou a subir, e eu procurei o médico da família, e ele disse exatamente isso para mim. Disse, meu jovem, você perdeu sua mãe cedo, seu pai cedo, você é o próximo da lista desse jeito. Você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa, ou você vai querer ser o próximo. Agora, Júlio, o que é que esse diagnóstico agora, né, a batata quente veio para sua mão agora, né? O que que isso tem a ver com religião? Como que a religião te ajudou a colocar sua vida em ordem? Eu vi como uma válvula de escape. Eu não tinha mais a quem recorrer. As coisas que o mundo me ofereceu, eu percebi que só foram uma falsa ajuda. Eu tive agora que tomar uma decisão, e até sábia. Disse, olha, eu tenho isso em minhas mãos. Religião. O que que isso pode me ajudar? Eu não tenho mais a quem recorrer. Eu não tenho mais alguma ferramenta para buscar. E eu comecei, então, a buscar literatura, a buscar informação, mas tudo aquilo era muito confuso para mim, eu não conseguia entender. Então, eu me encontrei com um livro chamado Ciência do Bom Viver. Um livro escrito já há um bom tempo, já foi editado muitas vezes, e aquele livro falava muito sobre saúde. E há um capítulo especial nele que me chacoalhou, que fala sobre a questão da moralidade humana, que falava que a moralidade humana ela era concentrada no lobo frontal do ser humano. Quando eu olhei aquilo, eu já estranhei, porque isso são pesquisas modernas, mas eu não sou da área da saúde. Então eu procurei a minha irmã, que é da área da saúde, uma pessoa completamente agnóstica, não quer parte nenhuma com Deus. E eu disse assim para ela, viu, vê esse livro, o que você me fala dessa informação? E ela me confirmou. Se não, essa informação é recente. Não tem como uma mulher ter escrito isso há 100 anos atrás. Essa pesquisa agora tem 2 décadas, no máximo 3. Aquilo me chocou muito, porque como ela conseguia ter uma informação daquela? Eu tinha 2 opções. Ou aquilo era um chute muito bem dado, e ela tinha acertado no alvo, ou realmente aquilo tinha alguma coisa de diferente. Então eu tomei uma decisão. Eu decidi provar aquela informação. Se tudo que isso daqui for verdade, que tiver escrito for verdade, isso vai ter algum efeito para mim. E eu estava num processo de depressão muito grande, muito grande. Dá para contar os dias que eu não ia para o hospital, com síndrome do pânico, uma depressão profunda. Troquei o dia pela noite, eu não conseguia dormir à noite, mas passava o dia todo dopado, dormindo. E esse processo todo, eu comecei a perder as coisas que eu tinha. Toda a minha empresa de projetos, eu comecei a falhar com clientes, eu comecei a deixar falhas no processo, comecei a perder aquilo que eu já estava construindo.
E eu tive que arriscar. E arriscando que eu encontrei algumas informações preciosas que mudaram a minha vida. Agora, Júlio, uma coisa é você descobrir uma escritora religiosa que escreveu A Ciência do Bom Viver e achar que você pode tirar algum proveito daquilo dali. E outra coisa é você ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, ter a sua vida transformada e a partir dali dar um novo rumo para a sua história, né? Como é que foi? Em que momento que foi esse ponto da virada na sua vida? Esse ponto da virada para mim, Grelene, foi muito interessante. Porque nesse processo eu já estava começando a aceitar esses escritos que eu estava lendo, todas essas informações, porque tinha efeito na minha vida. Veja, eu pesava 160 quilos. Eu não tinha opção. Os médicos, por mais que tentassem, era impossível eu ter uma reversão no quadro da saúde. E eu comecei a ter melhoras significativas. Alguns médicos diziam que era impossível fazer o que eu estava fazendo. Naturalmente, sem cirurgia, sem uma intervenção médica, eu comecei a reconhecer Deus na minha vida. Comecei a reconhecer o divino no mundo. E naquele dia, naquela semana, eu estava lutando muito com Deus, estava estudando a Bíblia e eu descobri um texto que eu gosto muito. E esse texto me trouxe o entendimento de que só há uma pessoa no universo todo que poderia mudar a minha vida, Que que era a texto que foi pessoa de esse? Jesus. Eu pensei ali em João 3,16, que estava dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E eu fiquei pensando, que Deus é esse que dá o seu Filho? Que Deus é esse? E eu pensei, e esse Filho, se eu crer nele, ele pode mudar a minha vida? E naquela semana, então, eu decidi abandonar todos os anos que eu tinha para trás. Eu abandonei completamente tudo aquilo que me prendia aos negócios, tudo aquilo que me prendia longe de Deus. Amigos. Eu tenho amigos que não conversam comigo até hoje, não entendem. Eu literalmente mudei da água para o vinho. E eu disse, a partir de hoje, eu vou seguir a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Poxa vida. É isso que Deus faz na vida da gente, né? Justamente a virada de 180 graus, né? Você olhava para um canto, você sentia que isso tinha valor. De repente, aquilo que tinha tanto valor já não tem mais valor. E o mundo de empreendedorismo que estava, né, à sua frente, as portas do sucesso abertas para você, você, não, isso daí para mim agora eu desprezo. Sabe o que é interessante? Eu penso nesse mundo ainda hoje, mas eu penso como o passado, claro, refletindo. Eu vim de uma família boa, com boas bases. O meu pai me dava todas as condições que o mundo hoje busca. Quando eu perco isso pela primeira vez, eu recupero através do meu esforço, mas eu perco novamente, eu começo a perceber essas coisas como particularidades, como coisas paralelas. Isso não há tanta importância. Eu comecei a perceber que se eu podia estar rico, podia ter muito dinheiro, bons carros, boas casas, eu estaria morto se eu continuasse na minha caminhada. Não teria sentido nenhum. Quando eu olho para trás, tudo que meu pai construiu, tudo que minha mãe construiu, para os filhos, eles não aproveitaram nada. Minha mãe morreu com 46 anos, meu pai com Poxa vida. 50. E eu fico pensando, o que eles aproveitaram disso na vida? Não aproveitaram praticamente nada. Então eu comecei a ver essas coisas como um pano de fundo ilusório. Realmente, hoje, a sociedade moderna ela se preocupa muito com isso, com esse status, com a tranquilidade que as posses podem trazer. Mas eu que já passei por essas duas quedas, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, é um pano de fundo secundário. O que realmente importa são as coisas eternas para a nossa vida. Puxa vida, que coisa linda. Vamos lá para o nosso momentinho aqui do ping-pong? Vamos lá. Morte, Medo, vida, oportunidade, sucesso, caminhar com Deus. dinheiro, Secundário, perdão, dom, um sentimento constante, alegria, futuro, nas mãos de Deus. sofrimento, Olhar para o passado. um perigo, Ganância, uma grande necessidade, a palavra de Deus. casamento, Tudo na minha vida. um pedido, A presença de Deus. a grande lição da sua história, Deus é maior que tudo. uma tristeza,
não ter levado esse Deus aos meus pais. Um mistério. A graça. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço especial de hoje é para minha esposa, Ana Cláudia. É através dela que eu pude estar aqui hoje. E o seu versículo bíblico preferido, qual é? Meu versículo bíblico preferido é um versículo que se encontra no livro de Jó. Ele fala muito diretamente a minha história, mas também a minha vida, que é Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Olhando para É lindo. isso, eu tenho certeza que não importa o passado, a dificuldade que eu passo no presente, mas o meu Redentor vive e ele não se esqueceu de mim aqui neste lugar. Júlio, que pessoa admirável que você é, que história maravilhosa do poder de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida. E com certeza Ele te deu essa história para você ser uma luz, para você abençoar muitas outras pessoas. Que no seu ministério ainda você consiga ter muitas portas abertas para testemunhar desse amor grandioso de Deus. Amém. Obrigada, viu? E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.